Fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório aqui do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, o BCIA11, o relatório mensal que saiu agora no mês de julho, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E bom, vamos dar uma olhada aqui no objetivo do BCIA11. O principal objetivo do fundo é a obtenção de renda através da aquisição de cotas de fundos imobiliários, certificados de recebíveis, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliários, LCIs. O fundo iniciou suas atividades lá em maio de 2015, são 3.719.000 cotas que ele tem, 14 mil cotistas. Já comenta aí para mim se você é cotista do fundo ou não. A gestora é a Bradesco Asset Management, assim como a administradora aqui também é o Banco Bradesco. E aqui a gente tem as taxas do fundo, tá? Então 0,5% ao ano de taxa de administração e 20% aqui sobre o que ceder o IFIX. O patrimônio líquido do fundo é de 383 milhões de reais aqui. O valor da cota patrimonial é de R$ 103,09 e o valor da cota de mercado é de R$ 82,92. Então a cota aqui do mercado sobre patrimonial está sendo negociado com desconto aqui, tá? Então a cota de mercado é mais ou menos aí uns 80% do valor da cota patrimonial. A liquidez média diária aqui é de R$ 335 mil, não é uma liquidez tão alta assim, tá? E a distribuição de rendimento foi de 74 centavos por cota aqui no último, tá? No último mês, e de R$ 8,03 por cota nos últimos 12 meses. Se a gente for levar em consideração esse valor da cota do mercado aqui, dá um rendimento aí interessante para o fundo. Aqui vamos dar uma olhada no comentário da gestão sobre o desempenho. Então, o IFIX encerrou o semestre com queda acumulada de 0,3% no ano. Após 3 meses consecutivos de alta, o IFIX apresentou desvalorização de 0,88% em junho, principalmente devido aos receios sobre a situação fiscal no país e a inflação. O retorno em dividendos do IFIX ficou em 13,5% ao ano em junho de 2022 versus 11,3% em dezembro de 2021, uma diferença de 7,6 pontos percentuais aqui em relação à NTN-B 2035, com aumento aí do prêmio médio dos fundos imobiliários em relação aos títulos atrelados à inflação. Isso é sempre interessante porque, apesar dos fundos imobiliários serem renda variável, você tem que comparar eles com algum tipo de renda fixa para você saber se está valendo a pena o risco ou não. E aqui no primeiro semestre de 2022, os segmentos de fundos imobiliários que tiveram melhor desempenho foram os de recebíveis imobiliários, os CRIs, varejo e agro. Já os piores desempenhos vieram dos segmentos de lajes corporativas, agências e fundos de fundos, como o próprio BCIA11 aqui, é um fundo de fundo. E aqui no semestre, os destaques positivos da carteira do BCIA em termos de retorno frente ao IFIX foram a boa seleção de fundos de recebíveis e de galpões logísticos, a não alocação nos fundos de fundos e a baixa alocação no segmento de agência. Por outro lado, a contribuição negativa veio da baixa alocação em fundos de varejo e híbridos e da alocação em fundos de shopping center. A cota patrimonial aqui do BCIA11 encerrou o primeiro semestre com desempenho positivo de 1,1%, comparado à queda aqui de 0,3% do IFIX, ou seja, o fundo fecha o semestre com uma performance superior ao índice, o alfa aqui, de 1,4%. Já a cota de mercado do BCIA encerrou junho em R$ 82,92, com um retorno total que considera tanto a variação da cota no mercado secundário quanto os rendimentos pagos pelo fundo de 1,25% no semestre. Então, a liquidez média diária aqui foi de cerca de R$ 335 mil nesse período, como eu comentei, não é uma liquidez tão alta assim. Lembrando também, não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Aqui o duplo desconto, então, como a gente já tem visto em vários fundos imobiliários aqui de fundos, né, fundos de fundos, a cota patrimonial do BCIA ficou em R$ 103,09, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 82,92 no fechamento de junho. Isso significa que caso o investidor comprasse em bolsa todos os fundos imobiliários que o BCIA possui em carteira, ele gastaria aí R$ 103,09. No entanto, esse investidor pode ter acesso a essa mesma cesta de fundos imobiliários comprando uma única cota do BCIA por R$ 82,92, o que é um desconto aí de 20%. Além disso, a carteira de fundos imobiliários do BCIA estava sendo negociada a um múltiplo preço sobre valor patrimonial aqui de 0,91 no fechamento de junho, ou seja, o valor de mercado dos fundos que compõem a carteira do BCIA está com desconto médio de 9% em relação aos seus valores patrimoniais, sendo que os fundos de tijolo estão com desconto maior aqui em 18%. Lembrando esses fundos aqui, falando da carteira especificamente do BCIA.
Assim, o BCIA conta hoje com desconto total de 27%, considerando essa dupla camada de descontos, além do desconto de 20% da sua cota de mercado para a sua cota patrimonial. Os fundos em que o BCIA investe são com desconto médio de 9%, comparando seus valores de mercado e seus patrimônios líquidos. Lembrando, isso aqui não é uma garantia de que esses fundos vão retomar esses valores no futuro, mas, de qualquer forma, se você tem interesse nos fundos da carteira do BCIA, a carteira como um todo ou em grande parte da carteira, talvez valha a pena, porque você vai ter um duplo desconto aqui, tanto o desconto do BCIA quanto o desconto dos fundos imobiliários que tem dentro da carteira dele. Bom, e como é que foi a alocação setorial aqui? A carteira do BCIA encerra o mês de junho na seguinte forma, então recebíveis imobiliários 47%, que é quase metade aqui, lajes corporativas 22%, galpões logísticos 16%, shopping centers 10% e outros 5%. Essa alocação aqui é um pouco diferente de alguns outros fundos que a gente tem visto e não aproveita tão bem assim, no meu ponto de vista, os descontos que a gente tem visto, porque os descontos normalmente estão mais focados nos fundos imobiliários de tijolo, tá? Então, lajes corporativas, alguns galpões logísticos, shopping centers também. Então, o fundo BCIA investir 47% em recebíveis imobiliários, talvez nesse momento consiga manter um patamar de distribuição de rendimentos, mas talvez não pegue uma retomada aí nos preços dos fundos imobiliários de tijolo. Tá? Então, aqui, de maneira geral, o fundo manteve a composição setorial ao longo do semestre, com leve aumento de participação aqui em fundos de recebíveis e redução na posição em lajes corporativas. Também fizeram alguns giros importantes aí na carteira para adequá-la ao novo cenário, expectativas atualizadas para cada fundo. Especificamente no mês de junho, eles reduziram a participação no KNIP, com carteira de CRIs indexados à inflação, e aumentaram a participação no KNCR, com CRIs referenciados no CDI. Claro, a Selic aumentando, o CDI aumenta por tabela aqui, tá? Sendo que esse movimento tem duas razões: aproveitar a arbitragem das ofertas em ambos os fundos e posicionar o fundo para o IPCA mensal mais baixo projetado para os próximos meses, pelo menos aqui na carteira de fundos imobiliários aqui de CRIs, o BCIA está fazendo uma movimentação que, a meu ver, faz sentido. E aqui no semestre eles mantiveram uma alocação expressiva em fundos de recebíveis imobiliários. Essa posição é mais defensiva e dela eles se valem aqui para navegar a volatilidade do período de forma menos turbulenta. Além disso, apesar de defensiva, é uma classe que vem entregando um retorno em dividendos bastante elevado. Tem dobrado aí a atenção, eles terem dobrado a posição nesse segmento há mais de 12 meses e vem se mostrando aí uma decisão acertada em termos de resultado, de acordo com a gestão aqui. Por outro lado, é preciso posicionar a carteira também para o cenário de fim de ciclo da taxa da alta da Selic aqui, queda da inflação, como forma de garantir um ganho de capital para a carteira. E nessa frente eles mantiveram a alocação em fundos de tijolo, como lajes, shoppings e galpões. Vale lembrar também que há notícias bastante positivas aí em segmentos que foram muito afetados pela pandemia, como um retorno massivo aos escritórios, aceleração das locações em lajes, além dos fortes indicadores operacionais do shopping. Bom, e aqui o resultado caixa e rendimentos. No semestre, o resultado médio mensal do BCIA foi de 72 centavos por cota, uma média aqui de 92 centavos por cota recebidos como rendimentos de fundos imobiliários, 5 centavos aqui despendidos em despesas operacionais e 15 centavos em perdas nas vendas de ativos. A distribuição mensal para o cotista do BCIA aumentou de 15,6% nesse primeiro semestre, tendo sido de 64 centavos em janeiro e fechado o semestre em 74 centavos. Conforme eles já comentaram, esse aumento foi possível devido ao bom nível de rendimentos recorrentes recebidos dos fundos imobiliários alocados, especialmente os fundos de recebíveis. Mas isso é um ponto de atenção, até mesmo para a carteira nossa aqui, né? Quando tiver uma certa virada aí nessa alta da Selic, esses fundos de recebíveis não necessariamente vão pagar esses patamares de rendimento de hoje em dia. Bom, eles optaram também por realizar a venda de ativos no período, embora realizando prejuízo na venda de algumas posições para adequar a carteira à nova realidade em termos de variáveis macroeconômicos e perfil de risco atualizado dos fundos. E aqui, nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 8,03 por cota, equivalente aí a um dividend yield de 9,7% ao ano, considerando a cota de mercado de fechamento de junho. Bom, aqui a gente tem as perspectivas da gestão. Então, eles acreditam que o Brasil já tenha passado da fase mais intensa do ciclo de alta da taxa de juros, considerando que já estamos aqui com uma taxa Selic bastante elevada,
com o objetivo de controlar a inflação, e, no entanto, como eles têm dito aqui, esse segundo semestre vai ser de grande volatilidade, até porque a gente vai ter eleições aí, Copa, né? A gente sabe que todo ano de Copa é ano de volatilidade, e para enfrentar esse cenário, eles acreditam em uma carteira balanceada entre fundos de recebíveis e tijolo. Enquanto os fundos de CRI oferecem proteção para a carteira, pois suas cotações tendem a se manter mais estáveis, é preciso estar posicionado para o momento de inflexão da inflação e dos juros, movimento esse que deve beneficiar os fundos de tijolo, que vão ser uma importante fonte de ganho de capital para a carteira nesse momento. E, por fim, aqui eles reforçam que os fundos imobiliários são uma classe de ativos que deve estar presente em um portfólio diversificado, pois confere proteção contra inflação, geração de renda através dos rendimentos periódicos isentos de imposto de renda e possibilidade de ganho de capital no médio e longo prazo. Bom, aqui a gente tem o fluxo de caixa do fundo no mês de junho, então total de receitas aqui de quase R$ 3 milhões, 3 milhões e 700 aqui fundos com rendimentos, tá? Teve um prejuízo aqui de R$ 813 mil, R$ 200 mil de despesas aqui, um resultado líquido de R$ 2 milhões e 776 mil, um resultado distribuído de R$ 2 milhões e 752 mil, distribuíram quase 100% aqui do resultado líquido do período. Bom, então a gente tem a carteira aqui do fundo, então 99% investido em fundos imobiliários, 1% em CRIs, não tem nada de caixa aqui, e a gente vê as maiores posições do fundo aqui por percentual do patrimônio líquido. Então, KNCR com 6,7%, HGCR 11 com 5,5%, PVBI 11%, XPML, CVBI, RCRB, KNIP, JSRE, BRCO e LVBI são as maiores posições do fundo aqui. E a gente vê novamente aqui a distribuição por setor: 46,6% CRIs, 22,1% lajes corporativas, 16% galpões logísticos, shopping centers 10% aqui, e aí a gente tem aqui universidades com 3%, mistos com 2% e agências com 0,3%. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui. Também compartilha com quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. E já comenta para mim aí qual outro fundo imobiliário você quer ver aqui no canal. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!